Olá, esse vídeo foi produzido pela acadêmica Vanessa Slabão Zastrov. Sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse vídeo foi produzido para a disciplina de Metodologia do Ensino e Matemática para Crianças, Jovens e Adultos 1. Neste vídeo, irei abordar como tema o capítulo 4 do livro A Criança e o Número de Constance Camille, de 1990, sob uma forma das principais concepções deste capítulo. Principais concepções do capítulo 4. Situações escolares que o professor pode usar para ensinar o número, do livro A Criança e o Número de Constance Camille. As situações que conduzem à quantificação de objetos apresentam-se sob dois títulos, vida diária e jogos em grupos. Encorajar a criança a pensar sobre o número e quantidades de objetos quando estes sejam significativos para ela. Pensando no número na vida diária, podemos pensar em distribuição de materiais, divisão e coletas de objetos, registro de informações e a própria arrumação da sala. Um exemplo disso é a distribuição dos materiais, por exemplo, pedir para que um aluno entregue as tesouras e neste momento a professora vai separar a turma em grupos menores para assim facilitar a compreensão da criança na hora da distribuição. Outro fator importante é a divisão de objetos. Observamos os exemplos das passas, fatias de maçã ou outros objetos. Novamente, quando a criança é separada em grupos menores, facilita sua compreensão. Quando uma criança distribui um certo número de objetos, ela sabe de antemão quantas ela tem que dar para cada pessoa, diferente de quando ela tem que dividir os objetos, sendo assim uma ótima estratégia para pensar o raciocínio lógico. A coleta de coisas e entregarem bilhetes. Neste momento, os alunos serem questionados: temos todos os bilhetes necessários? Quantos faltam? Quem esteve ausente no dia da entrega do bilhete? São quantos ao total? Olhando de outra forma, é uma introdução para logo a criança crescer e saber resolver problemas matemáticos. A arrumação da sala. Pensar nos cartazes de rotina de sala de aula também é pensar sobre o número, responder quantos ausentes, presentes, quantos somos, quantas meninas e quantos meninos, ou na hora de organizar a sala, pedir para que cada aluno guarde 3 objetos. Votação ensina a comparação de quantidades, porém sua função principal é o poder de decisão nas mãos das crianças, promovendo dessa forma sua autonomia. Jogos em grupo. Em um jogo de bolinhas de gude, surge o questionamento: quantas bolinhas vocês colocaram para fora? As crianças simplesmente ignoraram e a professora sabiamente desistiu da pergunta. Partindo disso, então, podemos pensar em respeitar o momento de cada criança e seus interesses. Pensar no caso do boliche, quantas potências importantes trouxe o livro? Quantas formas de organizar um jogo a partir do pensamento das crianças, as regras criadas e modificadas e a importante estruturação de listas, mesmo em um ambiente de educação infantil, onde necessariamente não devem estar alfabetizadas. Pensar também no jogo de esconder, dado um determinado número, elas deverão pensar quantas ainda devem procurar. Também pensar em quantos jogadores ainda precisam ser encontrados pode ser outra variação deste jogo. Assim, o jogo inclui a divisão de conjunto, que envolve adição e subtração. A dança das cadeiras também é um excelente jogo para encorajar as crianças a trocarem ideias para decidirem como querem jogar, com o mesmo número de cadeiras e de crianças ou com mais cadeiras a menos, mas sem eliminar quem não consegue sentar. Todas essas variações são boas para a quantificação de objetos. Jogos de adivinhação. Pode-se pegar uma das 10 cartas com números de 1 a 10. As outras crianças tentam adivinhar qual foi a carta retirada. Jogos de tabuleiro. Em jogos deste tipo, os números são indicados de 3 maneiras diferentes: cartas de baralho, roletas e dados. Dica: pensar também que jogos de tabuleiro
não necessariamente precisam ser comprados. A professora pode pensar em estratégias para confeccionar os jogos com materiais sustentáveis. Jogos de baralho. Existem tantos jogos de baralho para desenvolver o pensamento lógico e o número, que Camus foi bem seletiva e resolveu dar poucos exemplos. Jogo da memória, batalha, cincos e baralho de dominós. Podemos refletir sobre o jogo da memória, onde as crianças criam a ideia de igual, de pares, de atenção, raciocínio lógico de posição. O jogador que consegue o maior número de pares é o vencedor. As crianças pequenas contam o número de cartas, ao invés do número de pares. Algumas comparam a altura das pilhas e outras não estão nem um pouco interessadas em comparar o número de cartas ganhas. E é sobre isso. Concluindo então o livro, Camus diz que tentou mostrar maneiras naturais e indiretas para o professor estimular a criação de todos os tipos de relações entre todas as espécies de objetos e eventos, e também mostrar que é possível encorajar a quantificação de objetos dentro de um quadro de referência piagetiano, de modo muito melhor do que as lições de exercícios prescritas pela maioria dos professores de matemática. Vale ressaltar que nas brincadeiras e no cotidiano as aprendizagens se fazem significativas.